Pois é, nossa conversa agora é com Silvio Meira, que é cientista da computação, é empreendedor, escritor, está aqui em João Pessoa de passagem para fazer um trabalho de seleção para uma empresa aqui em João Pessoa, e a gente não perdeu a oportunidade de conversar um pouco sobre ele, sobre essa temática, inteligência artificial, capacitação, novo marketing, futuro do marketing. Silvio, a gente está no momento em que a inteligência artificial, ela tem entrado no trabalho, na educação. Qual é a perspectiva? Eu vi que você fala muito a respeito de 2030, as pesquisas é logo ali. O que é que a inteligência artificial ela reserva para os próximos anos? Ela pode ser uma aliada da sociedade, da educação, da saúde, e como a gente pode trazê-la para o nosso dia a dia? Olha, pode ser uma aliada de muita coisa, mas para isso a gente tem que ter estratégia. A gente tem que descobrir o que usar, como usar, onde usar, por que usar e para que usar. E em que velocidade adotar. E principalmente como a gente vai educar, reeducar e formar as pessoas para isso. Para você ter uma ideia, tem um estudo publicado recentemente por um grande banco global que mostra que no caso do Brasil a gente vai ter cerca de 25% do trabalho formal brasileiro afetado por inteligência artificial de alguma forma entre agora e 2030. 25% de todo o trabalho realizado no Brasil. E não é assim, 25% das pessoas, é do trabalho como um todo. Ou seja, vai afetar o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho do cameraman, o trabalho de todo mundo que está vendo a gente aqui agora. E isso exige um processo de entendimento social, um processo de reentendimento econômico, porque a economia muda, porque as relações entre as pessoas mudam, talvez a política mude. Nós estamos à beira de um processo de introdução em larguíssima escala na sociedade do que a gente chama de tecnologias de propósito geral. É uma coisa assim como a chegada da eletricidade, tá certo? Você não podia imaginar, por exemplo, que você teria nem televisão se você não tivesse eletricidade, certo? Nem telefone se você não tivesse eletricidade. Então, quando a eletricidade chega, ela habilita a criação de uma infinidade de aplicações em cima disso. E inteligência artificial é uma dessas tecnologias de propósito geral que tende a mudar tudo. Em alguns lugares um pouquinho, em outros lugares tudo mesmo. E isso vai demandar muita atenção, políticas públicas, mudança na educação, para que a gente tenha impactos significativos e sustentáveis na educação, na saúde, na economia, na política, nas nossas vidas pessoais, grupais e familiares. No setor privado, como empresas, elas podem capacitar melhor seus colaboradores, seus empregados para esse novo momento? Deve ser uma iniciativa da empresa ou do próprio funcionário, do próprio trabalhador em si? Veja, vamos olhar de novo do ponto de vista das empresas. Imagine que fosse eletricidade chegando. As empresas que sobreviveram à chegada da eletricidade, elas aprenderam a usar a eletricidade, elas treinaram suas pessoas, elas trouxeram gente com novas competências, né? Se a gente está olhando para a inteligência artificial, e se for a classe de impacto que a gente está pensando que vai ser, isso vai mudar muita coisa nas empresas, nos mercados das empresas. Vai fazer surgir novos negócios que talvez tomem uma parte do mercado dos negócios atuais. O que quer dizer que se eu fosse uma empresa preocupada com o meu futuro, no momento eu estaria pensando seriamente em reeducar, em treinar, em formar as minhas pessoas que já entendem do meu negócio e do meu mercado com o que fosse necessário de competências e habilidades em inteligência artificial para que a gente mudasse o nosso patamar de performance, de qualidade, consequentemente de competitividade e de capacidade de sobrevivência. Eu estou fazendo isso nas minhas empresas. Eu espero que todo mundo esteja fazendo isso nas suas. E no setor público, é mais difícil para gestores incluírem a inteligência artificial aos seus dias a dias, ao cotidiano do setor público? É porque o setor público, especialmente no Brasil, ele é muito regrado. Ele é muito cheio de estruturas, de estatutos,
dessas coisas que tornam o setor público brasileiro uma coisa anacrônica, na vasta maioria das suas performances para a sociedade. E eu acho que a gente teria que repensar o que é o setor público como um todo, ou teria que ter repensado o que é o setor público brasileiro há muito tempo. Isso não é culpa nem responsabilidade dos funcionários públicos. A sociedade deveria estar participando de um processo estrutural de redesenho de um setor público que servisse a atender ou servisse para atender as demandas complexas, dinâmicas e cada vez mais difíceis de serem atendidas na sociedade, seja em saúde, seja em educação, seja em previdência. Eu acho que a inteligência artificial pode contribuir muito nisso, pode simplificar processos, pode acelerar processos, pode aumentar a qualidade, pode, de mais de uma forma, fazer com que o cidadão seja melhor atendido. Mas isso não vai ser feito você dizendo, ok, vamos manter a burocracia do jeito que está e agora vamos botar inteligência artificial em cima disso. Se a gente fizer isso, é só a informatização do caos. A burocracia de Estado, com E maiúsculo, ela é sempre meio caótica. Apesar de ser muito estruturada, o resultado que ela entrega é caótico. Funciona aqui, não funciona ali, depende de um funcionário acolá para fazer funcionar e assim por diante. Mas o Brasil faz coisas mágicas com essa mesma burocracia estatal. Quer ver uma delas? O SUS. Quer ver outra delas? O PIX. Isso é resultado da burocracia de Estado, né? O PIX não é feito, não caiu do céu. Foi feito, criado, né, e é mantido e é fundamentado em estruturas do Banco Central do Brasil. Então o Brasil tem exemplos fantásticos de que o Estado pode fazer coisas de alta performance e de classe global quando ele quer, quando ele decide fazer. Agora, a gente fala muito sobre os aspectos positivos e quais são os principais desafios e problemas que a inteligência artificial pode trazer consigo nesse novo momento, né? Quais são os perigos da inteligência artificial? Veja, são todos conhecidos, porque, por exemplo, eu não sei quando é que essa entrevista vai ao ar, mas eu aposto como no dia que for ao ar, ninguém saiu de casa para ir trabalhar a cavalo. Certo? Nem você veio me entrevistar a cavalo, nem eu vim do Recife para cá numa carruagem, hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? A chegada do motor à explosão no começo do século XX fez com que todo o sistema de mobilidade baseado em tração animal fosse substituído por um sistema de mobilidade baseado em motores à explosão. Não é? E o que foi que aconteceu com os celeiros, em sua vasta maioria, com os tratadores de cavalo? Com os fabricantes de carroças, não é? Com os fabricantes de arreios, com quem cuidava dos cascos dos animais em escala naquela época, por exemplo, quando todo mundo tinha que ir de um ponto A para o ponto B, num cavalo ou em alguma coisa puxada por um cavalo. A parcela dessas pessoas que não conseguiu se readaptar, que não conseguiu recriar suas competências e habilidades para uma nova plataforma de mobilidade baseada no motor e não num cavalo, se tornou obsoleta. Tecnologias de propósito geral, quando elas entram numa economia e começam a ganhar escala e eventualmente se tornam ubíquas, tem uma espécie de uma dispersão naquela economia inteira, elas tornam obsoletas todas as competências e habilidades pessoais, grupais e de negócios das tecnologias que elas substituem. E às vezes elas não substituem nada, elas simplesmente criam uma economia totalmente diferente, não é? Então, com inteligência artificial, que é, como eu já disse, uma tecnologia de propósito geral, as duas coisas devem acontecer. Primeiro, muita coisa vai ser substituída,